Investidores, hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha visão da Uni. Ela que para mim é uma das que deve ter uma ótima performance, não só contra o dólar, mas também contra o Bitcoin nos próximos dias. Hoje eu vou compartilhar com vocês tanto minha visão dela, tanto na paridade USDT quanto na paridade BTC. E vou além, eu quero também falar aqui sobre o Ethereum contra o Bitcoin e a dominância. Acho que a gente está num momento extremamente importante que a gente pode estar tendo valorização das altas nos próximos dias. Beleza? Então, bora lá começar aqui falando da Uni. Hoje, uma das moedas que está mais subindo nessa lista aqui que tenho, observe que tem cerca de 180 moedas. E ela está entre as primeiras. E eu acho que não é à toa, tá? É um dos gráficos mais bonitos para se estar se posicionando. Ainda vejo a Uni barata na faixa de preço atual, tá? Então, bora lá, começando aqui primeiramente com ela na paridade USDT. Bem, a Uni foi uma das moedas que a gente entrou em trade de long no início de novembro, né? Foi exatamente nessa faixa aqui dos 4,88. Entrei com o pessoal da Belo Trade. Realizamos alvo aqui por volta dos 5,60, não lembro bem. Um dos motivos do alvo nessa região era para tirar o risco quando a gente atingiu o nível de 0,68, essa pernada de baixa. E a gente via o Bitcoin no nível de resistência, mas o que eu estava comentando com a galera era que eu estava realizando as altas que estavam na resistência, mas a Uni, beleza, realizei, mas eu queria manter 50%. Foi a única moeda que eu mantive o long nos futuros, porque eu realmente tô querendo deixar a Uni pro longo prazo, sabe? Eu acredito que patamares bem mais altos nela. Até comentei com o pessoal, caso ela fosse no stop, era um ótimo ponto de compra no diário, tá? Por quê? Eu costumo sempre lembrar para vocês, tocar nesse ponto que as tendências tendem a se iniciar com altos volumes. É muito bom a gente ter um enorme volume abaixo do ativo. Se a gente olha aqui na Uni, eu vou colocar no 3 dias, olha esse volumão abaixo. Pô, no 3 dias, qual foi a última vez que a gente teve um volume tão grande desse? 1000 dias atrás, talvez? Mais do que isso. Então, um baita de um volume, para mim, um volume de início de tendência que levar a gente longe. Lembra aquilo que eu sempre falo também, o volume da dica de conforto é uma tendência, o volume grande tende a levar a gente longe. Então, tá bem positivo. Ela deu diversas oportunidades aqui, tá? A única entrada que eu fiz nela foi nesse ponto. Como eu comentei com vocês, estou deixando o resto para buscar níveis mais altos. Para quem está de fora, eu acredito que dá para ficar de olho para essa retração. A gente agora está querendo escapulir do range, dá para ficar de olho aqui para um pullback ou para talvez um stop loss abaixo desses fundos, no pior dos cenários, dos 4,88, para estar fazendo uma entrada. Então tá bem legal a Uni. Eu vejo ela com potencial, tá? No mínimo, mas bem no mínimo, vim buscar aqui os 6,40, que é o nível de resistência horizontal, tá? Lembrem, o volume da dica de conforto é uma tendência. Eu só vou ficar olhando mais para a realização nela, pelo menos de mais parcial, quando ela apresentar grandes volumes em níveis de resistência. Por enquanto, vamos deixar correr. O que chama a atenção na Uni é que ela também está bem interessante na paridade de BTC. Uma coisa que eu costumo falar com vocês direto é que os ativos, quando estão corrigindo, a maior parte do tempo eles andam em ranges, correto? Ranges horizontais. E a gente vê, eu trouxe até um exemplo aqui. Acho que o Ethereum aqui é um bom exemplo também, né? A gente tem um range bem grande aqui horizontal. Tem um exemplo da Matic, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos. A Matic aqui também, Matic USDT, grande range horizontal. E dentro do range, as melhores faixas de compra é um terço abaixo e vendas um terço acima deste range. E a gente olha aqui a Uni na paridade de BTC, ela está no enorme range num prazo maior. Detalhe, a gente chegou no fundo do range, captou a liquidez de todos os fundos vindo abaixo deles, tirando todo mundo que tinha stop abaixo das mínimas, e estamos voltando. Detalhe, chama atenção para essa volta, tá? A gente volta com muito volume. Acho que esse volume se destaca aqui no 3 dias e no diário, tá? A última vez que a gente teve um volume desse, bem posicionado, foi aqui atrás, né? E a gente teve um pullback bem relevante. Eu vejo gente com potencial de ter um pullback bem relevante aí para a Uni. Um dos motivos que me fez abrir o long na Uni não só foi o gatilho na paridade USDT, eu também faço consulta na paridade BTC para fazer uma entrada. Em especial quando a gente está no momento ali que a gente
pode estar virando o jogo e o mercado está começando a olhar para as altcoins. No momento que as altcoins podem se valorizar mais contra o Bitcoin. Então a gente observou esse movimento aqui da Uni e nos fez ficar atento a estar entrando nesse long, tá? Além dos volumes, que para mim é um dos melhores indicadores, se você for contar Elliott também, você pode, acho que no diário fica mais claro, nessa última pernada, tá bem claro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e dentro dessa onda 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, muito provavelmente a gente finalizou essa pernada aqui, e no mínimo, eu acredito que a gente tem uma correção desse movimento completo, podendo buscar ali o nível dos 2.600 satoshis, até os 2.270, tá? Acho que no mínimo a gente tem potencial para vir buscar esses níveis. E do preço atual até lá, contra o Bitcoin, a gente teria cerca de um aumento de 50%, né? Então, bem relevante. Chegando nesse ponto, a gente vai ter que acompanhar o price action para ver se a gente vai ter combustível para continuar subindo ou não, tá? Isso é a Uni contra o Bitcoin. Então, ela deve ganhar valor contra o Bitcoin nos próximos dias. E nunca duvide de um potencial de uma moeda que está em alta contra o Bitcoin. Então, ela está bem legal. Para quem está de fora, como eu disse, dá para ficar atento para um long nessa retração aqui. Tá, eu não sei se ela vai formar topo agora, o sentimento tá bem bonito. Mas uma vez que ela encontrar topo, dá para ficar de olho para longs na retração. Ela escapulindo aqui para fora do range, possíveis longs na retração ou eventuais padrões mais acima. Eu só teria cuidado para estar buscando um long, se ela continuar subindo, com esses níveis aqui, entre os 6,30 e os 6,60. Tá? É um nível perigoso, nível de resistência horizontal e um nível de topo descendente do mensal. Então é um nível que talvez a gente encontre resistência. Até ali os 6,72 é um nível perigoso, tá? Então, entre os 6,15 e 6,72 é um nível perigoso que eu teria cautela com longs nessa região, fechou? Então, é um ponto aqui que eu devo deixar marcado como atenção. É um ponto que eu fico de olho para talvez realizar mais parcial, mas eu quero deixar uma parte desse long nos futuros rodando, porque eu realmente vejo o potencial da gente sair cantando o pneu. No pior dos cenários, se ocorrer uma correção forte do Bitcoin para os $30 mil ali por volta, fique atento à retração da Uni. Esse volume aqui abaixo é muito positivo, e como eu disse para o pessoal aqui na última atualização da Uni, se ela escorregar e for no stop, no caso, sairia a operação no even, né, já que a gente realizou parcial, é um ótimo ponto de compra no diário. Eu não acho que ela vai retrair mais o movimento de hoje, mas se ocorrer, no pior dos cenários, uma retração, fique atento para acumular Uni, talvez seja uma última oportunidade, beleza? Ela segurou bem aqui no suporte dos 477, que é um suporte horizontal, a gente respeitou aqui por diversas vezes, tanto como suporte como resistência. E agora me parece que estamos nos encaminhando para a próxima resistência dos 6,40. Então tá bem legal isso aqui. Se você ainda não embarcou na Uni, fique atento que ela tá bem interessante. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Se é a sua primeira vez assistindo esse canal, não se esquece de se inscrever, deixa o like e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.